Bem, alguns espíritas dizem que 1 Samuel capítulo 28 descreve um ato de necromancia, onde uma vidente vai conjurar, convocar o espírito do profeta Samuel. Então essa prática está na Bíblia. O rei Saul vai até essa adivinha lá em Endor, essa vidente, e isso acontece. Então é possível que isso seja feito. Se está na Bíblia, é possível isso ser feito. Bem, a própria Escritura, em Deuteronômio 18, versículo 9 ao 4, Isaías 8, 19, Levítico 19, 31, Levítico 20, versículo 6, versículo 27, segundo a Reis 21, 6, Ezequiel 13, 18, Malaquias 3, 5, todos esses textos proíbem qualquer forma de ocultismo, incluindo a necromancia. Então a Bíblia condena. Não é porque tem essa ação aqui na Escritura que significa que eu posso fazer isso. E um outro ponto relevante é pelo poder e autoridade dessa vidente que o espírito do profeta Samuel, que já estava com Deus, ele vem até essa mulher, porque essa mulher ordena. Será que é isso mesmo? O que nós sabemos que é o espírito de Samuel, porque o texto é muito claro, nós vamos ver daqui a pouco. É o espírito de Samuel que aparece. Mas é porque essa mulher conjurou? Mas vamos rapidamente contextualizar aqui no capítulo 28. Samuel vai então consultar uma médium em Endor, estava extremamente desesperado. No versículo 4, dá para ver o seu desespero, não havia mais quem consultar. Versículo 4, ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul e todo Israel e se acamparam em Gilboa. Ou seja, o desespero de Saul é porque o exército dos filisteus estava acampado em Sunem e o exército dos israelitas acampado em Gilboa. E toda vez que Israel estava em guerra, era comum o rei consultar a Deus por intermédio do profeta. Mas aqui, o profeta já havia morrido. Versículo 3 diz que Samuel estava morto e o próprio Saul havia expulsado os adivinhos. Versículo 3, já Samuel era morto e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Mas vendo então o exército filisteu, no versículo 5, ele fica assustado, desesperado. Versículo 5, vendo a Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu em seu coração. Então ele vai tentar fazer uma consulta a Deus, no versículo 6, porém Deus não responde nem por sonho, nem por Urim, e Tumim, que era um processo que era lançado sorte, os israelitas antigos faziam isso, e Deus então dava direção por intermédio desse ritual. Então Deus não fala nem por sonho, Deus não vai falar nem por Urim, Tumim, e não tinha mais profetas para que Saul consultasse. Então, apavorado, sem respostas, ele vai tomar uma decisão terrível. Que decisão é essa? Procurar uma médium. Olha o versículo 7. Então disse Saul a seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Olha só, aqui Saul, nos versículos anteriores, diz que Saul havia expulsado os médiuns. Porém, quando ele pergunta se havia alguma médium para ele consultar, os seus homens sabiam que havia uma, e além do mais, sabia exatamente a sua localização. Olha o nível deplorável, ético, moral, do reinado do rei Saul. Endor ficava ao norte de Sunem, onde os filisteus estavam, e Saul estava em Gilboa. Para que ele atravessasse até Endor para consultar essa médium, ele teria que passar por entre o exército dos filisteus no território, atrás das linhas inimigas. Olha o desespero que esse homem se encontrava com medo de perder a guerra. Interessante que ele iria até a médium para consultar o espírito do profeta Samuel, já estava morto. Quando em vida, ele não dava valor, porque os dois pecados terríveis de Saul relatados
em 1 Samuel. O primeiro, quando ele deveria esperar de novo, guerreando contra os filisteus, né, nas vésperas ali de um cerco, e foi ordenado para que ele esperasse 7 dias. O povo se dispersa, ele com muito medo, ao invés de esperar Samuel chegar, ele mesmo apresenta o holocausto. E isso é reprovável diante de Deus. E depois, Deus, usando Saul e o povo de Israel como instrumento de sua justiça e vingança, né, com aquela saída do Egito e etc., ele manda atacar os amalequitas e exterminar tudo. O que Saul faz? Ele poupa o rei dos amalequitas e ele leva os animais. E aí, nesse episódio, é dito a ele pelo profeta Samuel que Deus iria rasgar o reino, tomar o reino dele e dar para um melhor, que no caso era Davi. Mas aqui o tempo passou, mais uma vez uma guerra, desta vez o exército filisteu acampado, não tem profeta para consultar, não tem Urim e Tumim, não fala mais por sonhos, então ele vai procurar essa mulher em Endor. No versículo 8 diz que ele vai se disfarçar e vai até a médium, que através da necromancia, né, trouxesse quem ele dissesse, é isso que o texto diz. E quem ele queria ver? O espírito do profeta Samuel. No versículo 9, a mulher fica com medo, pois essa prática havia sido proibida. Ela vai dizer para ele, olha, você está me lançando armadilhas? Essa prática está proibida, e por que você me consulta? Até então ela não tinha conhecido o rei Saul. No versículo 10, Saul, né, para convencer essa mulher a fazer a adivinhação, a conjuração, a necromancia, ele diz, não se preocupe, eu juro por Deus. Ou seja, olha o nível, olha onde esse homem que um dia foi escolhido pelo próprio Deus, um homem que achou graça diante de Deus, ungido para ser rei de Israel, agora ele jura por Deus, para que aquela mulher ficasse tranquila e cometesse um pecado contra o próprio Deus. Como eu disse aqui, a adivinhação era proibida na lei de Deus. Versículo 11, a mulher pergunta a Saul quem ele queria ver, e ele disse que seria Samuel. Interessante, quando o espírito do profeta Samuel aparece, e a Bíblia vai dizer que era Samuel, o espírito de Samuel. Tá? E quando o espírito do profeta Samuel aparece, essa mulher leva um susto. E aí fica a questão, que daqui a pouco nós vamos ver. Por que ela assusta? Se ela era uma médium de verdade, que estava acostumado com essa prática, ela não iria assustar. Seria apenas mais um espírito, mas ela assusta. Né? E daqui a pouco nós vamos ver. No versículo 12, então, a mulher reconhece Saul e vai temer por sua vida, porque naquele desespero, para aquela mulher, né, chamasse e convocasse o espírito de Samuel, naquele desespero todo, provavelmente ele que estava disfarçado, o disfarce vem por terra e ela reconhece o rei Saul. E no versículo 13, Saul diz assim, né, o texto diz assim, respondeu-lhe o rei, o narrador, não temas, que vês? Ou seja, quando a mulher teme por sua vida, que ela reconhece que era o rei Saul estava tão desesperado, tão obcecado, tão focado, que ele nem se preocupa com o desespero daquela mulher. Ele simplesmente diz, não temas, o que vês? A mulher diz ver um Deus, e aí está com D minúsculo aqui na tradução, porque a palavra usada aqui é Elohim, e a palavra Elohim não era uma palavra exclusiva somente para descrever o Deus de Israel. Um governante, um anjo, um espírito, a palavra Elohim também era empregada. Então ela diz, eu estou vendo um espírito. E aí o versículo 14 diz, perguntou ele, como é a sua figura? Respondeu ela, vem subindo o ancião e está envolto numa capa. Entendeu Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Ou seja, aqui a mulher, ela não conhecia Samuel. Porque quando Saul pergunta quem ela estava vendo, ela viu um ancião envolto a uma capa. E aí, partindo desse pressuposto, então, vai entender, né, Saul já entende que era Samuel que estava vendo. A mulher diz ver, né, um ancião envolto em uma capa. O versículo 15, que eu estou dizendo desde o início aqui dessa argumentação, dessa exposição, que tem gente que diz que era um demônio que apareceu. Não é um demônio que apareceu. O texto é muito claro. Olha o versículo 15. Samuel disse a Saul, olha o que o narrador vai dizer. Samuel disse a Saul,
por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo mistério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Essa mulher aqui é uma vidente verdadeira? Porque o texto diz que quando o profeta Samuel aparece, ela grita de pavor. Daqui a pouco nós vamos ver. Então, ainda no versículo 5, Samuel vai questionar Saul de por que por que ele estava ali. E aí a ideia é que ele veio por um chamado dessa mulher. O interessante é que o texto de 1 Samuel 28 não diz como se deu o ritual. E mais importante ainda, não diz que Samuel apareceu por causa de ritual. O rei Saul vai dizer para essa mulher quem que ele queria ver, a mulher pergunta quem que ele queria ver, e aí diz que era Samuel, e a mulher dá um grito, né, quando vê um ancião subindo, e ela nem sabia que era Samuel. Olha o versículo 16. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Versículo 17. Porque o Senhor fez contigo como, por meu intermédio, ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. 18. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele no furor, por isso o Senhor te fez hoje isto. 19. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Aqui a questão ele vai até a vidente pergunta quem ele queria ver, e o texto não diz que houve ritual nem nada, ele diz que queria ver Samuel. Quando esse espírito de Samuel, é o espírito de Samuel, não é demônio nenhum, nós não podemos ir contra o que a Bíblia fala. Então, quando o espírito de Samuel aparece, ela grita de pavor. A questão é, se ela fosse uma vidente verdadeira, por que ela se assustaria? Seria mais um espírito. Se ela era verdadeira, ao que parece que o espírito do profeta Samuel, ele aparece antes que essa mulher o conjurasse. Vários comentaristas bíblicos, eles dizem que Deus derrota essa vidente no jogo dela, antes mesmo que ela conjurasse, que ela convocasse o espírito do profeta Samuel, ele aparece. Agora, se ela fosse uma vidente, uma médium falsa, ela assusta, porque ela sabia que ela não era verdadeira, que ela não tinha poder de conjurar o espírito do profeta Samuel. Então, independente se ela era verdadeira ou não, porque nós sabemos, inclusive até no Antigo Testamento, há práticas de videntes poderosos, de magos poderosos. No Egito, por exemplo, os magos do Egito acompanham os milagres que Deus vem fazendo por intermédio de Moisés, até ali a água transformar em sangue. O cajado é jogado no chão, eles jogam, e o cajado deles, como o de Moisés, transforma em cobra também. Então essa mulher poderia muito bem, verdadeira. Mas antes mesmo que ela pudesse conjurar o espírito do profeta Samuel, ele aparece. Por isso o grito de pavor. Ou seja, ela nem havia feito o ritual e o espírito aparece. E o interessante é que quando ele aparece aqui, ele profetiza o que iria acontecer, futuramente, acerca do fim do rei Saul. Então, era o profeta Samuel, o espírito dele que aparece? Sim. Foi conjurado por essa vidente? Não. Nós vimos em outros casos, vou dar um exemplo, Cristo estava orando, estava junto com 3 de seus discípulos, e os discípulos veem Cristo com o espírito ali glorificado, de Elias e Moisés. Então não é a primeira vez que nós vimos isso. Então aqui, o que eu acredito, o que a teologia reformada entende, é que o espírito de Samuel aparece, não porque uma médium o chamou, já estava com Deus, não obedeceria uma ordem de uma mulher usada pelo paganismo. Deus envia
o espírito do profeta Samuel, porque num ato de desobediência, Saul vai até uma média, o que era proibido na lei de Deus. Então o que Deus faz? No jogo dela, o derrota. Além do espírito do profeta Samuel aparecer, porque Deus ordenou que ele aparecesse, ele vem ainda, vai ratificar que Deus havia tomado o reino dele, que agora o reinado era de Davi, não era dele. E mais do que isso, o exército de Israel seria entregue ao inimigo. E o fim de Saul seria um fim terrível. O texto dá margem para essa interpretação. Deus Todo-Poderoso vence essa média no jogo dela. Antes que ela pudesse invocar, Deus envia o espírito do profeta Samuel, repreende Saul e, além do mais, profetiza novamente. Olha que poderoso, né? Assim, a punição para o exército de Israel e o fim, né, trágico do rei Saul.